No dicionário, prefeito é o administrador da prefeitura. Ou superior do convento. Surgiu no Império Romano para designar os mais variados cargos. Sua missão era manter a paz e a ordem na cidade. No Brasil, o cargo de prefeito surgiu em 1835 e designava o poder executivo municipal, a chefia, a administração e comandava os serviços públicos. Júlio de Castilhos, até este ano, 2021, teve 37 chefes do executivo, contando com o atual, Bernardo Contrim Della Corte. De apenas 28 dias até 18 anos, todos deram sua contribuição para que a nossa cidade se tornasse o que é hoje. E é através dos seus feitos que mostraremos para vocês um compilado da nossa história. Em 1891 foi assinada a primeira Constituição rio-grandense. E um de seus principais autores foi Júlio Prates de Castilhos. Mas essa história começa bem antes. Calma, não vamos voltar tanto tempo assim. Mas sim, essa história começa em 1891. Foi um ano marcante da política brasileira, também porque foi o ano da morte de Dom Pedro II, imperador do Brasil, por 58 anos. Tá, mas a gente tá aqui para falar de Júlio de Castilhos. Não esse Júlio de Castilhos, essa Júlio de Castilhos. A nossa cidade que esse ano está completando 130 anos da história. Uma história que iremos contar para vocês através dos feitos daqueles que estiveram no comando do nosso município. Os feitos das terras castilhenses. Em 1891, o atual município de Júlio de Castilhos emancipou-se de São Martinho e passou a constituir o município de Vila Rica. E o nosso primeiro intendente foi nomeado no dia 6 de dezembro de 1892. Seu nome era Gonçalo Soares da Silva. Gonçalo Soares ficou no poder por 1 ano e 2 meses e era muito amigo de Júlio de Castilhos, que foi deposto durante a Revolução Federalista de 1893. Nesse pouco tempo, Gonçalo teve a honraria de receber a lei orgânica do município. Porém, tendo de renunciar em função da queda de Júlio de Castilhos, durante a Revolução Federalista, foi buscar asilo na Argentina, onde encontrou figuras históricas como o senador e coronel Pinheiro Machado e o general Hipólito Ribeiro, entre outros exilados políticos. Com a fuga de Gonçalo para a Argentina, quem assumiu o comando foi Lourenço Pinto de Oliveira Ribas, que se manteve no poder durante 3 anos e 8 meses. Lourenço Ribas nomeou as primeiras ruas e praças da cidade. Foram elas Rua General Júlio de Castilhos, que hoje é a Rua Barão do Rio Branco, Travessa Antônio Carbone, que chamamos de Rua Coberta, Praça Floriano Peixoto, que hoje é a Praça João Alvarenga, também conhecida como a Praça Central, Praça João Vieira, e popularmente chamamos de Parque João Vieira. Mas o grande feito de Lourenço Ribas
foi a doação de seus terrenos para a criação do Corredor das Tropas e mais doações de seu próprio patrimônio para auxiliar nas construções da igreja e do presídio de Júlio de Castilhos. Depois de Lourenço Ribas, assumiu Napoleão Pinto de Souza por 2 meses e 4 dias, com a única missão de organizar a primeira eleição do município de Vila Rica, vencida por Luiz Gonzaga de Azevedo, personagem do próximo episódio de Feitos das Terras Castilhenses. Como a gente sabe, o mundo gira, e agora chegou a nossa vez. Como nós já falamos, Vila Rica emancipou-se do município de São Martinho, fazendo com que o grande feito de Luiz Gonzaga de Azevedo, a anexação do extinto município de São Martinho ao município de Vila Rica. Houve um baile na intendência que durou até as 4h30 da madrugada. Essa foto mostra como a festa foi agitada. Vieram militares de trem lá de Cruz Alta e teve até banda. Com a extinção do município de São Martinho, várias famílias vieram de lá para cá, trazendo consigo lampiões e a primeira impressora de jornais, iniciando a iluminação da cidade e o primeiro jornal da vila. Mas nem tudo era festa em Júlio de Castilhos. Após o fim do mandato de Luiz Gonzaga de Azevedo, o eleito foi Juvenal Mendisco. Teve uma gestão bem turbulenta, sofreu muita pressão política e acabou tendo que renunciar na metade do seu mandato. Sendo assim, seu maior feito foi a mudança do nome do município de Vila Rica para Júlio de Castilhos, homenageando o filho mais ilustre dessa terra, morto 2 anos antes, vítima de câncer na garganta. E também foi durante o mandato de Juvenal Mendisco que a Prefeitura Municipal comprou a última casa em que viveu Júlio de Castilhos, transformando-a no Museu de Júlio de Castilhos. Após a renúncia de Juvenal Mendisco, quem assumiu foi seu suplente, Joaquim Pereira Henrique, que devido ao clima político muito conturbado do momento, em vez de cumprir o resto do mandato, dirigiu o município por 2 meses e determinou nova eleição, vencida pelo Dr. Batista Barreto Leite. Porém, como já foi dito, naquela época Júlio de Castilhos vivia uma efervescência política com ânimos muito acirrados e conflitos frequentes entre os representantes republicanos, fazendo com que o Dr. Batista Barreto Leite também renunciasse ao cargo com 1 ano e 10 meses de mandato. Mais uma vez um suplente assumiu. Seu nome era Graciano de Andrade, que governou a cidade por 4 meses e convocou nova eleição. Diante disso, Júlio de Castilhos precisava de uma liderança forte, alguém que quisesse entrar para a história e ser reconhecido até hoje pelo povo castilhense. Vamos falar sobre aquele que foi eleito e governou o município por 8 anos. Seu nome todos conhecem: Álvaro Hipólito Pinto. A verdade é que para contar a história de Álvaro Hipólito Pinto, precisamos andar muito por Júlio de Castilhos. Isso porque foi Álvaro Pinto quem organizou grande parte das ruas da cidade, como conhecemos hoje. Investiu em diversos calçamentos para que os pedestres evitassem barro em dia de chuva. Álvaro Pinto foi certamente um dos prefeitos mais marcantes da história de Júlio de Castilhos, mas também foi um castilhista convicto, um republicano fervoroso, capitão do Corpo Provisório da Brigada Militar que fez campanha pró-Revolução Federalista de 1893. Em benefício das lavadeiras pobres do município, mandou construir e inaugurou, em 14 de julho de 1911, a Fonte Pública de Júlio de Castilhos. E também o Teatro Municipal, primeira grande obra pública cultural do município. Álvaro Pinto, durante seus quase 8 anos como prefeito de Júlio de Castilhos, criou e promulgou várias leis que deixaram a cidade ainda mais bonita. Praças, ruas e investimentos em infraestrutura que trazem benefícios até hoje. Em 1912, o então intendente-coronel Álvaro Hipólito Pinto, em uma iniciativa visionária, construiu um teatro para a Vila de Júlio de Castilhos, que foi inaugurado no dia 31 de dezembro daquele ano. 100 anos se passaram e muitos desafios e conquistas fizeram parte dessa história. No dia 31 de outubro de 2012, foi inaugurado o Centro Cultural Álvaro Pinto, como homenagem, reconhecimento e valor pelo seu feito. Após o fim do primeiro mandato de Álvaro Pinto, quem assumiu foi o Dr. Alberto Fernandes Barbosa. Seu grande feito, com certeza, foi trazer energia elétrica para Júlio de Castilhos, um notável feito para a época.
Fez ainda o prolongamento da rua Antônio Carbone e 13 de Maio até a rua Oswaldo Aranha. Apesar do progresso na época, a vida política seguia agitada. Tão agitada que, ao fim do seu quadriênio, a eleição em dezembro teve de ser cancelada, por falta de aprovação de lei que deveria regê-la. Quem assumiu então foi Amado Moreira Machado, que durante 56 dias de mandato, sua única finalidade foi organizar a próxima eleição. Porém, antes da eleição teve outra troca, e quem assumiu foi José Inácio Silveira de Campos, que governou durante 6 meses até ser devidamente eleito para o seu próprio quadriênio. Dr. José Inácio, segundo a imprensa castilhense da época, era ponderado, criterioso, imparcial, agindo com descortino em virtude de sua própria deliberação e esquivando-se com dignidade às insinuações alheias. Teve como grande feito a primeira instalação de rede telefônica em Júlio de Castilhos e, posteriormente, tendo estendido até Val de Serra. Também foi inaugurada a agência postal de Val de Serra. Mas o seu governo teve de enfrentar algo que nós, agora em 2021, conhecemos muito bem: uma pandemia. Em 1918, Júlio de Castilhos passou por uma crise de gripe influenza espanhola, manifestada em grande quantidade. Foram cerca de 250 mortes, acometendo grande parte da população na época. Mas após o controle da doença, seguiu-se a construção da Ponte do Felício, um fato altamente relevante para o município na época, que vivia basicamente da pecuária, onde se tinha que atravessar o gado por dentro do rio. Ocorreu a primeira exposição, chamada de Feira de Júlio de Castilhos, presidida e inaugurada pelo intendente, com a presença ilustre de Assis Brasil. Outro grande evento como esse só viria a acontecer 11 anos depois. Após o quadriênio de José Inácio Silveira de Campos, tivemos mais um mandato de Álvaro Pinto, sendo sucedido por Laírre Brasiliense Bastos. O grande feito do capitão Laírre aconteceu durante a emancipação do município de Tupanciretã. O primeiro decreto previa que Jari, Torupi e grande parte do distrito de Júlio de Castilhos também pertenceriam a Tupanciretã, espalhando verdadeiro pânico entre os castilhenses. O capitão Laírre montou uma comissão que levou até o Palácio Piratini para falar com o governador, que era ninguém mais, ninguém menos do que Getúlio Vargas. Entregando as chaves da intendência, replicou ao governador: "Queria perguntar a Vossa Excelência, de minha parte, a quem devo entregar as chaves da intendência? Pois os recém-eleitos negam-se a administrar um município mutilado e sem recursos para nada." Assim, foi devolvido a Júlio de Castilhos as partes que lhe eram reclamadas, sendo recuperados, portanto, 2.000 hectares de campo, quase 23 quadras de Sesmarias. Após o fim do mandato do capitão Laírre, quem assumiu o comando da prefeitura foi Antônio Pimenta de Moura, que governou por apenas 8 meses, porque morreu devido a complicações de saúde. Ainda assim, Antônio Pimenta de Moura, durante seu mandato, organizou as repartições distritais e municipais, remodelou praças, iniciou o projeto da usina elétrica do Ivaí e criou o sistema de fornecimento de gasolina a varejo por meio de bombas. Após a morte de Antônio Pimenta de Moura, quem assumiu foi Aristides de Moraes Gomes, primeiro de forma provisória e depois completando seu quadriênio. Tivemos prefeitos com diferentes características. Uns focavam mais em algumas coisas, outros focavam mais em outras. Já os que vamos ver agora focavam basicamente em infraestrutura. Foi nessa época que desenvolveram projetos marcantes para o município. E não existe projeto mais marcante para a cidade do que o atual formato da Praça João Alvarenga. O prefeito responsável por essa obra é Aristides de Moraes Gomes. Aristides foi um dos prefeitos que por mais tempo governou Júlio de Castilhos, chegando a quase 8 anos entre os 3 mandatos que esteve à frente da prefeitura. Sua gestão também foi marcada pelo início do abastecimento de água, pela implantação da rede de distribuição hidráulica do Serviço Municipal de Água e também porque inaugurou a Caixa d'Água da Vila. Inaugurou o primeiro ginásio de 2º grau da Vila, o Salão Nobre da Prefeitura, convidando a neta de Manuel Vieira de Alvarenga, fundador da cidade. Aristides de Moraes Gomes foi um dos melhores prefeitos de Júlio de Castilhos. Porém, após seu primeiro mandato, ficou 8 anos ausente do comando da prefeitura.
Nesse tempo, 6 prefeitos estiveram à frente da cidade. Alguns por muito pouco tempo, como Amâncio de Camargo, que assumiu o município por apenas 28 dias, e Anápio Barcelos Feio, que exerceu o cargo por 3 meses. Os outros foram o Dr. Harvey Pereira de Azambuja, que ficou conhecido por ter reparado quase todas as estradas da cidade. Reconstruiu a estrada que liga Júlio de Castilhos a Pinhal Grande, fez o calçamento da Rua Barão do Rio Branco, tratou a Praça Tiradentes, hoje Manuel Alvarenga, e também investiu na usina elétrica e em mais caixas d'água para o município. Já no setor agrícola, multiplicou a produção de milho ao distribuir uma semente mexicana, conhecida como dente de cão. E no rebanho pecuário, conseguiu com o governo do estado touros reprodutores puro pedigree, da raça Hereford, entre outras. Iniciou o Passo do Felício e a Ponte Flores da Cunha. Tudo isso em menos de 1 ano e 3 meses. Depois, quem assumiu foi José Pereira Vasconcelos, segundo prefeito a morrer no exercício do cargo. Após alguns meses sem comando efetivo da prefeitura, quem assumiu foi Novembrino Braz Lenze Loureiro. Foi durante seu mandato, em 24 de fevereiro de 1936, que foi promulgada a nova Lei Orgânica do município, substituindo a antiga de 1897. Foi fundada a FEPAGRO, foi feito o prolongamento da Rua João Pessoa e, como último ato, Novembrino doou o terreno do Teatro Municipal, mantendo a finalidade cultural do imóvel. Outro prefeito desse período foi Carlos Correia da Silva, período em que a sede do município ergueu-se da categoria de vila para a cidade. Também foi inaugurado o monumento à Convenção da Reserva. Mas o grande feito de Carlos Correia da Silva foi o início das obras do edifício da atual Prefeitura Municipal. O prefeito Carlos da Silva tinha uma proposta de trazer diversas indústrias para Júlio de Castilhos na época, mas desgostoso por não conseguir e por conta das pressões políticas, pediu a exoneração do cargo. Porém, nem só de ruas, praças e pontes vive uma cidade. A cidade de Júlio de Castilhos começará a investir em saúde, educação e infraestrutura de vários segmentos, chegando muito próximos do que somos hoje. Aristides de Moraes Gomes foi o prefeito de Júlio de Castilhos no início da Segunda Guerra Mundial. Mas foi o Dr. Pedro da Silva e Souza que teve destaque nesse quesito. O prefeito, Dr. Pedro Souza, conseguiu com que os fazendeiros atendessem ao abastecimento de carne a populações militares de Santa Maria e Porto Alegre, com prejuízo de 100 cruzeiros por cada boi. Esse ato generoso rendeu louvores e elogios. Também foi o Dr. Pedro Souza que inaugurou o primeiro posto de higiene da cidade, um serviço de ambulatório da Cruz Vermelha Brasileira. Ele também doou um terreno para a construção do Colégio Elementar de Valdeserra. Naquela época, a aviação férrea passava no meio da cidade. Com o novo traçado e extinção do antigo leito, ali foi feito o loteamento de 14 terrenos vendidos para a classe mais pobre, resultando no que foi chamado de Rua do Expedicionário, o que muitos chamam de Popular Velha. Nosso próximo prefeito era um diplomata. Seu nome era Dulcemar de Melo Ribas. Dulcemar assumiu a prefeitura oficialmente 2 vezes, porém efetivamente esse número é muito maior, pois ele foi secretário municipal em 9 administrações diferentes. Seus grandes feitos estão ligados à educação e principalmente a leis e determinações do município. Assim como nosso próximo prefeito, Dr. Antônio Augusto Uflecker, que além de prefeito por 1 mês, foi também o primeiro juiz da comarca de Júlio de Castilhos. Quem também ficou pouco tempo à frente da prefeitura foi Mário de Almeida Gomes, 2 meses. Mas a Segunda Guerra acabou e o Brasil, assim como Júlio de Castilhos, entraram num período de muita prosperidade. Ângelo Reginato foi o primeiro prefeito a assumir no pós-guerra, período em que o município recebeu uma indenização de 170 mil cruzeiros do governo do estado, por conta do encantamento do serviço de abastecimento de água da cidade. Com esse dinheiro, foram construídas escolas primárias e subvenciadas escolas particulares. Foram construídas 50 moradias populares, as primeiras casas populares de Júlio de Castilhos, isso em 8 meses de governo. Quem assumiu posteriormente foi Jorge de Souza Mascarenhas. Durante sua administração, foi fundada a Sociedade Hípica de Júlio de Castilhos,
na Cancha da Figueira. Jorge Mascarenhas acreditava que a iluminação pública da cidade deveria ser condizente com o seu progresso. E após ter sido negado na Câmara de Vereadores seu pedido para a compra de um motor de 750 HPs para a usina municipal, foi a Porto Alegre e pagou do próprio bolso, não só um, mas 3 motores iguais. Após tal feito, com a cidade vivamente iluminada, a Câmara se reuniu e decidiu reembolsá-lo. Em sua gestão, também foi comprada a primeira motoniveladora do município e realizado calçamento em várias ruas da cidade, tendo o prefeito doado 56 cargas de pedras extraídas de sua propriedade. Também foi nessa gestão a construção da Ponte do Ivaí. O próximo a assumir a prefeitura de Júlio de Castilhos foi o Dr. Ibis Castilhos de Araújo Lopes. Seu primeiro ato foi reformar as ruas centrais da cidade, com meios fios de cimento e mosaicos. Fez a abertura da Rua Osvaldo Aranha, a continuação da Pimenta de Moura até a Praça João Vieira e a cobertura da fonte pública com paredes de alvenaria e telhado de zinco para proteger as lavadeiras das chuvas. Também calçou a Avenida Assis Brasil, arborizou a Rua Barão do Rio Branco e a Avenida Borges de Medeiros. Fundou diversas escolas, comprou a primeira ambulância da prefeitura e iniciou a obra do primeiro posto de saúde da cidade. Fez a ligação de cabos de força e luz para São João dos Melos e Santa Terezinha, e o calçamento da Praça Central do jeito que conhecemos hoje. Entre os 2 mandatos do Dr. Ibis, quem governou a cidade foi Victor Weirich. Fez o calçamento da Avenida Borges de Medeiros e da Avenida Fernando Abbott. Também foi em sua gestão a fundação da Escola Vicente Dutra e da Escola Normal Rural, onde hoje fica o Instituto Federal Farroupilha. Foi construído o aeroporto municipal e também começou a construção do presídio municipal, além de construir uma nova fonte pública perto do centro social e instalou iluminação na Praça João Alvarenga. Victor Weirich doou vários terrenos para a construção de ruas, mercados, feiras e açougues. E iniciou o saneamento da antiga aviação férrea. 8 anos depois, quem assumiu foi o sobrinho de Victor, Paulo Rosa Weirich. E foi durante seus 2 mandatos que foi construída a Biblioteca Pública Municipal, o segundo acesso à BR-158, 132 casas populares, fundando o atual Castelo Branco. Abriu ruas e redes de água, luz e esgoto. Também fez o calçamento da Avenida Getúlio Vargas, Osvaldo Aranha, Mato Grosso, Clóvis Barros, Coronel Azevedo, Antônio Carbone, entre muitas outras. Procedeu ainda a extensão da rede elétrica até Valdeserra e iniciou a construção do Fórum da Comarca. Quem também teve 2 mandatos foi Vicente Mileno de Castro Moreira, totalizando quase 11 anos à frente da Prefeitura de Júlio de Castilhos. Construiu as escolas Américo Reginato, Gilberto Moro em Santa Terezinha, Carlos Gomes em Três Mártires, além de outras como Cenecista, Guaçupi e Cerrito, incluindo creches como a Tiacotinha. Ampliou cemitérios, reformou a iluminação pública de Valdeserra, Três Mártires, São João dos Melos, Portão, Ivaí, Caneleira e Abacatu. Construiu a estação rodoviária, o prédio do INPS, doou o terreno para a construção da PAI e da Casa da Amizade e também construiu o Centro Comunitário da Vila Castelo Branco. Também construiu 100 casas populares para a população de baixa renda na Vila da Amizade, que chamamos de Plano Morar. Construiu a Praça de Esportes e o prédio do 2º Pelotão da Brigada Militar, o prédio da Delegacia de Polícia, entre outros diversos feitos. Entre os governos de Vicente Mileno, tivemos o mandato de Dr. Sérgio Paulo Guimarães. Em seu mandato foram inauguradas a Ponte Vasco Banholas, o prédio do Centro Social, a conclusão da faixa de acesso ao secundária BR-158, a instalação elétrica em vilas e também no distrito de Três Mártires. Inaugurou a escola da Vila União, a escola de São João dos Melos, realizou a ampliação da escola Vicente Dutra e grupo escolar de Valdeserra. Iniciou a construção do ginásio coberto e plantou uma muda de pau-brasil na Praça João Alvarenga. Assim, chegamos à era moderna de Júlio de Castilhos, muito próximo onde a memória ainda é viva dentro de nós. Para falar de Romeu Martins Ribeiro, temos que começar pela Tancredo Neves.
Foi durante o seu mandato que o município adquiriu o terreno onde foi construído o bairro. Foi o prefeito que mais tempo esteve no cargo, na história de Júlio de Castilhos. Romeu Martins Ribeiro foi prefeito de Júlio de Castilhos por 18 anos, cumprindo 3 mandatos. Era uma pessoa carismática e alegre, reconhecido pelo seu sorriso. E pelo seu bigode. Muito tradicional, era um grande defensor das tradições locais, principalmente ligado à cultura gaúcha. Foi durante sua gestão que foram asfaltadas as avenidas Borges de Medeiros, Salgado Filho, Pinheiro Machado, Barão do Rio Branco, entre muitas outras nos bairros da cidade. Implantação da escola agrícola, construção do Centro Psicossocial Novos Horizontes. O município aderiu ao programa Estratégia Saúde da Família, onde foram construídos os ESF Santo Antônio, Tancredo Neves, Independência e Castelo Branco, e o início da obra do Posto de Saúde de Três Mártires. O município também aderiu ao programa Primeira Infância Melhor, para auxiliar crianças carentes. Romeu Martins Ribeiro era chamado de pai dos pobres. Romeu faleceu no dia 1º de setembro de 2013, vítima de um infarto. Sendo muito homenageado pela população da cidade. Seu nome ainda hoje é lembrado pela maioria dos castilhenses. Eu sou Rita Cleidígenes Ribeiro. As minhas memórias do pai, ele começou na política, foi em 76 como vereador. Em 82 ele se candidatou a prefeito. Ele tinha 33 anos, ganhou a eleição e daí, trabalhando aqui na prefeitura, eu vinha seguido aqui. Meu nome é Luma Machado Ribeiro, eu sou filha de Romeu Martins Ribeiro, que ficou conhecido na nossa cidade por ser um prefeito, uma pessoa de caráter humilde, um prefeito bondoso que muito ajudou a todos na comunidade. Eu sou Romeu Martins Ribeiro filho de Romeu Martins Ribeiro. O pai era uma pessoa assim extraordinária, né? Uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito humilde. Dedicou a sua vida ao povo castilhense, um homem de um coração imenso, assim. E eu sempre digo que ele foi um grande e um verdadeiro maçom e na sua essência. E ele era considerado o prefeito do povo, porque ele abria todas as portas que tinham aqui e as pessoas que tinham alguma coisa para conversar com o prefeito, né, chegavam e sentavam nessa sala, ou nas poltronas aqui, ou na volta da mesa, e ele ia conversando com todos. O pai foi um dos fundadores da Casa de Cultura, né? Ele também foi um grande colaborador, né, para a construção do Recanto do Amanhecer. Ele tinha um sonho de reformar a escola agrícola, né, que hoje é o IFE. Eu lembro que na oportunidade eu fui com ele lá e estava bem abandonado, era só as paredes, não tinha mais telhado, estava bem precário lá. E daí ele conseguiu uma verba federal, eu acho, federal, e conseguiram restaurar a escola agrícola e fazer funcionar, porque era o sonho dele, porque ele tinha estudado naquela escola na década de 60. Eu não lembro muito do pai prefeito, eu era muito novinha, mas eu me lembro das campanhas e de andar de colo em colo, enquanto o pai discursava. E hoje em dia essas pessoas me encontram e me dizem assim, eu te via pequenininha lá na prefeitura, eu te peguei no colo. E todo mundo fala muito bem do pai. E é uma coisa que enche o coração de orgulho e de gratidão, sabe? Por saber que o meu pai foi uma pessoa que fez a diferença, que não foi só mais um. Que foi alguém que amparou e cuidou como se fosse da família, toda uma comunidade. Sempre tratando todo mundo igual. Então aquele carinho que ele tinha pela comunidade de Júlio, a gente também aprendeu como o tratamento, como conversar com as pessoas. E era um político de coração, realmente um político que amava, né, ser político. O amor que ele tinha por esse município era muito grande. Se ele não estava na polícia, ele estava no Lions, na maçonaria, ele sempre procurou ajudar a comunidade até o último momento dele. Quando ele faleceu, em 2013, velaram ele no ginásio, ali o Mário Villamil de Vargas, e tinha muita gente, eu não tinha noção de quantas pessoas estavam lá. E eu passei o dia inteiro escutando assim, do deputado, as pessoas mais simples, cada um chegava no meu ouvido e dizia uma história de vida que passou com ele, né? Da bondade dele, da humildade,
do que ele fez para ajudar aquela pessoa. E olha, aquilo ali confortou muito a gente. Depois, né, a gente conversar e lembrar cada palavra de carinho que as pessoas tiveram com nós, porque gostavam muito dele, né? Independente de partido, né, de religião, assim, olha, foi muito emocionante tudo que eles relataram para mim naquele dia, então nos confortou muito. E eu tenho muito orgulho de ser filha do Romeu Martins Ribeiro. E assim, ó, além dele, todos os prefeitos que passaram nesse município, cada um tem a sua história para contar, deixou o seu legado nesse município. É muito satisfatório saber como o município está e que dependeu de todos esses prefeitos que trabalharam aqui. É toda uma história nesse município e tantas pessoas que passaram por cá, cada um contribuiu para esse município hoje ser o município de Júlio de Castilhos, né, que é uma referência na região. Todos os prefeitos que até aqui foram citados já nos deixaram. Nos deixaram, mas também deixaram uma marca na história de Júlio de Castilhos. A partir do próximo episódio, vamos bater um papo com os ex-prefeitos que estão vivos. Eles mesmos nos darão seus pontos de vista sobre seus próprios feitos e os 130 anos de Júlio de Castilhos. Eu sou José Antônio Razia e eu fui prefeito do município de Júlio de Castilhos, junto com o Agostinho Euclides Moro, que foi meu vice-prefeito. Administramos o município de 1º de janeiro de 89 a 31 de dezembro de 92. Foi um período difícil para nós administrarmos o município, considerando a extensão territorial, o tamanho do nosso município. Na época que nós administramos, contava ao redor de 3.000 quilômetros quadrados, porque na época fazia parte do município o atual município de Quevedos e o atual município de Pinhal Grande. O Ivorá havia se emancipado em 88, portanto um ano anterior. Mas no nosso tempo, esses dois municípios ainda pertenciam para o município de Júlio de Castilhos. E com isso nós tínhamos então uma extensão territorial muito grande para ser atendida e nós tínhamos um orçamento bastante limitado na época. Nós, como todos sabem, o nosso município é um município de produção primária, é agricultura e pecuária, e dentro disso, não tendo indústrias, sempre o orçamento em todos os municípios com essas características, o orçamento é um orçamento bastante reduzido. Mas, considerando isso, nós tivemos que nos planejar e nos organizar para fazer com que toda a população fosse aquinhoada de alguma forma, senão com grandes obras, senão com grande investimento, senão com atendimentos maiores, mas que toda a população, de uma ou de outra forma, fosse contemplada com aquilo que eles mesmos contribuem, que seriam os seus impostos que pagam para o município, que alguma coisa recebessem em troca dentro do possível que fosse. E a primeira coisa que nos planejamos para fazer foi fazer com que o nosso quadro de funcionários desse um atendimento a contento da população. E para que isso acontecesse, nós entendíamos que o quadro de funcionário devia ser um quadro de funcionários que trabalhasse com uma certa satisfação, que recebesse seus salários em dia e que tivessem as correções necessárias de seus salários dentro da inflação. E, aliás, nós sempre procuramos, anualmente, nós corrigimos o salário dos funcionários e sempre o fizemos com valores acima da inflação para que os funcionários tivessem, então, uma remuneração dentro do possível, mas um pouco melhor. Nós tivemos, assim, não funcionários, nós tivemos amigos dentro da administração que trabalharam conosco. Isso revertia em favor dos próprios munícipes que lá iam procurar atendimento. Nós não fizemos muitas obras ou grandes obras, mas fizemos alguma coisa para toda a nossa comunidade. Eu quero dizer que no nosso tempo nós conseguimos fazer com que todos os nossos bairros tivessem algum tipo de atendimento. O centro já era mais ou menos atendido, mas nós fizemos com que todos os nossos bairros tivessem calçamento. Em todos os bairros nós tivemos calçamento. Como, por exemplo, na Tancredo Neves. Nós, na época, tinha sido a construção da Tancredo Neves, ainda no tempo que eu era vice-prefeito do saudoso Romeu Martins Ribeiro, e nós demos seguimento, que eu fui a segunda, eu era vice do Romeu e depois assumi, então, no final do mandato do Romeu. Nós começamos ali a construção de casas, foram construídas casas ali na Tancredo Neves. No nosso tempo, da minha administração, eu levei a rede de energia elétrica que não tinha, construímos um centro comunitário, construímos um posto
de saúde, para que o povo dali, daquele bairro que estava iniciando, tivesse as condições mínimas para começar, para ali residir. Nós também, em todos os outros bairros, levamos como, por exemplo, na Santo Antônio, posto de saúde também, na Castelo Branco. Demos uma atenção especial também aos esportes, construímos vestiário nos campos de futebol, damos assim uma infraestrutura boa aos campos de futebol. E para falar em campos de futebol, eu também lembro que nós remodelamos o nosso estádio municipal. Na época, o estádio era fechado com tábuas. Nós fechamos o campo com um muro, como está hoje aí, construímos arquibancadas no campo também, plantamos um gramado novo, fizemos uma correção de solo, se fez um gramado novo também ali, fizemos a pista de atletismo, enfim, foi remodelado todo o nosso estádio municipal. No interior também se deu atenção para os campos de futebol. Em Santo Antão, por exemplo, no nosso tempo, nós construímos uma quadra de esporte na localidade de Santo Antão, com terreno cedido gentilmente e graciosamente por um proprietário do local, o senhor Adelino Lago Casarim. Procuramos sempre manter as estradas do interior, no mínimo com patrulhamento, ensaibramento, e não eram muitas caçambas, mas se fez patrulhamento das estradas. Construímos diversas pontes no interior. Construímos pontes aqui na localidade de Pinhal Grande, também pontilhões aqui na localidade de Quevedos. Enfim, nós mantivemos a escola agrícola aqui de São João. Na época, a escola agrícola, hoje, a escola de São João é um modelo de escola, não só para Júlio de Castilhos, para todo o nosso estado. Mas na época, quando foi construído, quando foi iniciada a escola, nós conseguimos verbas da União para construirmos pavilhões e dar uma infraestrutura necessária. Toda a despesa da escola de São João era bancada pelo município de Júlio de Castilhos. Era em regime de internato, mais de 100 alunos estudavam lá, recebiam lá a alimentação, desde o café de manhã até a janta e o pernoite, e os professores. Era uma obra, para nós, eu entendo que de altíssimo valor, mas que nós nos sentimos gratificados por manter aquela escola, e que hoje se conseguiu transformar, então levá-la para com as próximas administrações, foi transformada em escola federal. Hoje o governo federal é que banca toda a despesa dessa escola. Então, com tudo isso, a gente tinha algumas dificuldades, mas vejam só, que se tu trabalhar assim, com bastante economia e visão para a distribuição de recursos, dá para se fazer alguma coisa. Por exemplo, máquina, dificilmente se compra uma máquina à vista, quase sempre é com financiamento. No meu tempo de prefeito, eu comprei 2 caçambas, que estão circulando até hoje, 2 Mercedes, à vista. E comprei uma moto niveladora da mesma forma, pagando no mesmo exercício, paga à vista também. Então foram comprados caçambas, foi comprado moto niveladora, foi comprado outros carros menores também que precisavam para a administração. Conseguimos ambulâncias também, então nós não tínhamos ainda ônibus para mandar, mas nós pagávamos as transportadoras para levarem os nossos acadêmicos para estudarem na faculdade em Cruz Alta. Essa despesa era bancada pelo município. E uma coisa que eu ressalto, a nossa cooperativa de carnes foi uma cooperativa que trabalhou muito para o município de Júlio de Castilhos, e na época que nós administramos, ela vinha passando por uma crise, que ela estava na iminência de parar, porque o quadro funcionário ameaçava entrar em greve se não recebesse os salários atrasados. E a folha de pagamento da cooperativa, mais ou menos, se equiparava com a folha de pagamento do município de Júlio de Castilhos, com todo o funcionalismo. Estudamos uma forma, encaminhei um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para que eles nos autorizassem a nós bancarmos uma folha de pagamento para os funcionários da cooperativa, para que eles não entrassem em greve e a cooperativa não cessasse suas atividades. Eu fui, por exemplo, nós fizemos no nosso tempo, nós sempre demos um apoio para as nossas entidades tradicionalistas, até pela característica do nosso povo daqui. Os CTG sempre foram um destaque dentro da sociedade de Júlio de Castilhos. Fizemos até o 2º rodeio internacional aqui em Júlio de Castilhos. Foi um rodeio tradicionalista, um rodeio internacional com participação do Brasil, Argentina e Uruguai. A Sociedade José do Patrocínio, nós fizemos o nosso carnaval de rua, nós fizemos o nosso primeiro baile municipal, o carnaval municipal que se fazia, o baile municipal, o primeiro baile municipal também foi feito no nosso tempo, até para incentivar assim que se fizesse os bailes municipais. Enfim, eu também fiquei muito satisfeito com a nossa administração, porque nós tivemos a oportunidade de sermos prefeito no centenário do município de Júlio de Castilhos. E nessa ocasião,
nós recebemos a visita do governador do estado, que esteve em Júlio de Castilhos. Na época, o governador era o Alceu de Deus Colares. Veio ele e a esposa, junto com a equipe de secretários, passaram o dia em Júlio de Castilhos. Nós fizemos um almoço no CTG e pela parte da tarde ele quis visitar a nossa escola agrícola também, porque claro que para nós era um cartão de visita também para quem passasse por Júlio de Castilhos, a nossa escola agrícola. Tanto assim que nós fizemos aqui na entrada da cidade um painel alusivo, tem um painel ali na entrada, um mural que se fez ali, que conta mais ou menos a história do município de Júlio de Castilhos. Aquilo foi construído na época do nosso centenário. Em pinceladas rápidas, o que mais eu poderia dizer? É que se fez o que se pôde, com os recursos que se tinha, mas procurando administrar sempre com muita parcimônia, com muita seriedade, fazendo com que o povo, se nós passássemos por qualquer lado da rua, qualquer um que nos enxergasse pudesse dizer: aquele é o nosso prefeito, ou aquele foi o nosso prefeito. Não fez tantas coisas porque não podia fazer, mas foi um prefeito honesto, um prefeito dinâmico, do qual nós nos orgulhamos de ele ter administrado e ter sido eleito por nós. E para finalizarmos, eu quero cumprimentar a todos os habitantes do município de Júlio de Castilhos, a todas as forças vivas, a administração atual, pelos nossos 130 anos de emancipação político-administrativa, dizendo que eu entendo, e certamente todos nós entendemos, que todos os prefeitos que passaram por Júlio de Castilhos deram a sua contribuição. Cada um colocou um ou mais tijolos para a construção do que Júlio de Castilhos é hoje. Uns tiveram a oportunidade de fazer mais, outros de fazer não tanto, mas todos eles, eu tenho certeza, com um esforço maior para que dessem o máximo de si, para que Júlio de Castilhos chegasse aonde chegou e no patamar que se encontra no dia de hoje. Parabéns, Júlio de Castilhos. Saudações aos castilhenses que comemoram o aniversário de 130 anos do município em 2021. Abraço a todos, em especial ao prefeito Bernardo e sua equipe. O município, que tem sua economia baseada na agropecuária e no comércio, está em franco desenvolvimento. Quando assumiu o cargo de prefeito de Júlio de Castilhos em 1997, foi necessário ajustar os rumos visando o futuro. A arrecadação era inferior às despesas correntes. Tempos duros e difíceis, porém necessários. Foram 3 anos de esforços para conseguirmos o equilíbrio financeiro. Por consequência, obtivemos as tão desejadas negativas fiscais que possibilitou o incremento de crédito junto a instituições financeiras, governo estadual e federal. Foi a base para preparar o futuro. Sinto saudade dessa maravilhosa população que me acolheu no período em que estive prefeito. Desejo prosperidade, todo o crescimento que se possa almejar. O futuro chegou. Abraços e até breve. Minha saudação é especial à comunidade castilhense. Eu sou João Westerner, ex-prefeito municipal, do período 2005 a 2008, 2009 a 2012 e 2017 a 2020. Respectivamente, com a Vera Dalcine de vice e agora com a doutora Maria de Fátima. Júlio Castilhos está de aniversário, 130 anos. Não é pouca coisa. E se não é pouca coisa, merece o nosso respeito, a nossa admiração, temos que festejar e temos que comemorar. Para isso estou aqui, para parabenizar todo o castilhense. Aquele que mora aqui na cidade, que mora no interior, aquele que mora em outros tantos municípios, inclusive fora do país. Parabenizar também os ex-gestores públicos, os ex-prefeitos e seus familiares, que contribuíram ao longo do seu tempo, ao longo da sua história,
fizeram bonito com a nossa cidade de Júlio de Castilhos. Iniciamos lá em 2005, já que todo o trânsito pesado passava pelo centro da cidade. Os caminhões trancando o trânsito, dificultando, estragando o calçamento. Nós abrimos a perimetral, que aos poucos foi recebendo o asfalto, outro trecho de calçamento, e que também no governo passado fizeram uma boa parte, e nós concluímos todo o anel viário nesse último mandato, desde a BR-158, com asfaltamento, até a rodoviária. E adquirimos muitos e muitos veículos leves e outros tantos pesados, os leves principalmente para atender as demandas da Secretaria, principalmente na área da saúde, na educação, na assistência social, nas demais secretarias, mas para a Secretaria de Obras e Agricultura, eram as estradas que estavam precisando de maquinário pesado para colocá-lo em dia, já que Júlio de Castilhos é o segundo produtor de soja do estado. Nós precisávamos modernizar e organizar a máquina pública. E a partir daí, fizemos diversas reformas, melhoramos as estruturas físicas, melhoramos também a gestão pública, torná-la mais eficiente, mais eficaz, destravar, torná-la mais leve, procurar gastar melhor e também arrecadar melhor aquilo que era possível. E com isso nós conseguimos, nos 12 anos, manter um percentual do índice da folha de pagamento de 43% a 44%. E esse percentual é muito indicado pelos órgãos controladores e fiscalizadores das gestões públicas. Um grande projeto aconteceu e veio para Júlio de Castilhos, que é o IFAR, o Instituto Federal Farroupilha. Desde 2005, 2006, 2007, quantas viagens, quantas reuniões, que a partir de 2008 iniciou a aula no dia 25 de fevereiro com 243 alunos. E hoje tem 1.235 alunos. Hoje já formados quase 6.000 alunos castilhenses e de outros tantos municípios. Hoje é uma indústria educacional de quebra de paradigmas, novos professores que vêm de outros tantos locais do país, novos alunos, novos técnicos administrativos. Então o IFAR é um projeto de transformação social, educacional para Júlio de Castilhos. Compramos, reformamos e ampliamos com diversas salas de aula a antiga escola cenicista, construímos lá um ginásio de esporte que se transformou numa escola municipal de ensino fundamental Hélio Salles. Assumimos aí uma escola estadual Américo Originato, que transformamos aquela grande escola numa escola de educação infantil, Dona Cotinha. Também assumimos a escola Miguel Baires Filho, aqui na comunidade de Castelo Branco, uma grande escola, reformamos, melhoramos e transformamos aquela escola numa escola de educação de ensino fundamental. São 13 escolas da rede municipal, sendo 7 de educação infantil e 6 de ensino fundamental. Praticamente 2.000 alunos. Todos eles, por último agora, receberam uniforme de forma gratuita. 7 peças a cada aluno. Todos os professores receberam também uniforme e todos os demais servidores da área da educação. Qualificados, com gestão escolar. Isto fez com que o nosso IDEB crescesse de forma muito grande para o bem da educação em Júlio de Castilhos. Revitalizamos agora, por último, todas as 13 unidades de saúde, hora interior e hora cidade. Construímos alguns ESF, porque o que é mais importante, toda a equipe de profissionais montadas, completas. Nós construímos um ginásio poliesportivo, um ginásio grande, bem localizado, muito bonito, e revitalizamos outros tantos espaços físicos da área de esporte. A Rua Coberta, que é um local que foi copiado para muitos outros tantos prefeitos que vieram aqui fazer o registro e construir a sua cidade. Uma rua coberta em pleno centro, ao lado da Praça João Alvarenga, fazendo com que um grande espaço de lazer, mas mais importante ainda, no lado da rua coberta, nós construímos o Centro Cultural Álvaro Pinto, espaço adequado para a área da cultura, para teatro, para assembleia, para reuniões, para aulas da parte da cultura,
um espaço adequadíssimo para isso. Nós temos o caminhódromo desde os trilhos até a rodoviária. Posteriormente, essa avenida Getúlio Vargas recebeu também o asfaltamento e construímos aí uma ciclovia para aqueles que também praticam nessa área de esporte. E ato contínuo, da rodoviária até o CTG, a pista multifuncional, muito utilizada hoje no final de tarde, no final de semana, para as pessoas que possam fazer aí as suas caminhadas. O Parque João Vieira. E que aí foi construído um espaço de brinquedos, de academia, que foi arborizado, onde as famílias no final de tarde vão lá com seus filhos, bem como também foi construído ali também uma pista de skate. Vocês perceberam que Júlio de Castilhos hoje tem quase toda a infraestrutura calçada ou asfaltada. Foram mais de 30 ruas que receberam e avenidas que receberam o asfalto aqui em Júlio de Castilhos. Ora asfalto, ora capeamento asfáltico. E também quase próximo a 150 ruas que foram calçadas no nosso governo municipal. Muitas ainda em andamento, quase 40 ruas que estão ainda em andamento, licitadas, outras foi a licitar, mas todos com recursos garantidos. E bem como também, com convênio assinado definitivamente, o Corpo de Bombeiro Militar Comunitário para Júlio de Castilhos, tão necessário e tão cobrado pelas empresas, pelos armazéns, para o nosso município de Júlio de Castilhos. Esse é um relato de um conjunto de centenas de projetos que nós executamos, que fizeram um destaque um pouco, claro que deixei outros tantos fora de ser citados. Deixo aqui meu abraço a cada um de vocês, parabenizar os atuais gestores. A gente se sente realizado porque as coisas foram feitas, foram tratadas com muito respeito, com muita seriedade. E o resultado aconteceu. Nós temos uma cidade que está aí aos olhos da comunidade castilhense, aos olhos dos visitantes, uma cidade bonita, que a grande maioria dizem, principalmente os que moram em outros municípios, têm orgulho de ser castilhense. E isso não se constrói de uma hora para outra, se constrói com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação. Por isso que eu sou imensamente grato, por ter participado dessa gestão pública e de maneira contributiva. E eu achava no começo que era muito difícil, por isso que entrei na política, porque a política é um instrumento, é uma ferramenta de transformação social. Viva Júlio de Castilhos, viva os 130 anos da nossa querida cidade de Júlio de Castilhos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a toda a população de Júlio de Castilhos e dizer da satisfação de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho dos nossos feitos enquanto gestores públicos. E, de uma certa forma, é uma valorização dos ex-gestores, que cada um que por aqui passou deu a sua contribuição, dentro da sua época, do seu tempo, procurou dar o melhor de si e fazer o melhor para o Júlio de Castilhos, para o desenvolvimento e crescimento dessa terra. Fui a primeira mulher e a única até o momento de poder comandar os destinos do meu município, um município que vai completar 130 anos de emancipação político-administrativa e até então era governada por homens. Dentre todas as obras que fizemos, eu destaco aquele investimento no ser humano. Sei que as obras são importantes, mas o investimento no ser humano, para mim, é prioridade. Onde tivemos o privilégio de conseguir zerar o índice de mortalidade infantil no nosso município. Também quero dizer que talvez nenhum prefeito tenha conseguido valorizar tantos servidores públicos. Conseguimos valorizar o nosso funcionalismo público, dar todas as reposições e aumento real. Quero dizer que nós, gestores, não somos nada e não fazemos nada sem os serviços por parte dos nossos servidores públicos, que eles são os responsáveis pela execução dos nossos projetos e dos trabalhos. Conseguimos corrigir injustiças históricas quanto à remuneração e ao plano de carreira. Colocamos mais de 2.200 tubos nas nossas estradas. Fizemos um empedramento geral em todas as estradas gerais, vicinais.
Alargamento de estradas, a exemplo de São João dos Melos e Santo Antão, onde tinha estradas que não passavam 2 veículos grandes, de grande porte. Conseguimos revitalizar os ginásios de esporte Mário Villamil de Vargas, que estava interditado, sem condições de uso. Também o ginásio de Três Mártires, onde conseguimos colocar em uso e entregar para aquela comunidade. Construímos e concluímos quadras de esportes na Escola Casimiro de Abreu, na Escola ali Visconde de Mauá, no bairro Santo Antônio. Construímos em torno de 15 mil metros quadrados de asfalto na Avenida Convenção, na Perimetral, no bairro Peri. Todas as nossas obras de calçamento e asfalto, fizemos uma calçada para acompanhar, em torno de quase 5 mil metros quadrados de calçadas. Em torno de 70 mil metros quadrados de calçamento no município de Júlio de Castilhos. Tínhamos um déficit muito grande em habitação. E o maior sonho que eu tinha era dar moradia digna para essas pessoas. Então, com recursos próprios do município, conseguimos adquirir uma área de terra de 7,2 hectares, próximo ao hospital, numa área privilegiada, para ali, então, construirmos 150 unidades habitacionais, já com um projeto pronto, com aprovação da FEPAM, e não conseguimos construir as unidades habitacionais por falta de tempo. Também adquirimos, nesses 4 anos de gestão, adquirimos 41 veículos, entre veículos leves e pesados, para todas as secretarias. Equipamos a Secretaria de Obras com caçambas, com rolo compactador, britador, com motoniveladora, escavadeira hidráulica, um ônibus novo, 2 ambulâncias, uma van com adaptação para cadeirantes, a unidade móvel de saúde para levar atendimento médico, odontológico e de enfermagem para o interior do nosso município. Conseguimos colocar um médico para atender as comunidades de Valdeserra e Três Mártires. Procuramos desenvolver o nosso município, procurando proporcionar uma cidade atrativa para trazer grandes empresas, onde criamos uma lei de incentivo a empresas e que conseguimos, na nossa época, trazer a Agrofel, a Supertratores, a Cevale. Conseguimos iniciar a construção da subestação em Júlio de Castilhos. Temos uma subestação de energia elétrica em Júlio de Castilhos muito importante. Construímos um berçário no bairro Tancredo Neves, onde não tinha. Ampliamos salas de aula, ampliamos a farmácia básica que já existia. Os ESFs procuramos reformar, levamos academias ao ar livre para todo o interior do município e todos os bairros no município de Júlio de Castilhos. Construímos uma cobertura ali na Praça Manuel Alvarenga para abrigar a nossa agricultura familiar, para que eles pudessem comercializar os seus produtos. Levamos o asfalto ali que liga também a nossa cooperativa, que é uma das maiores empregadoras no município de Júlio de Castilhos. Então a gente preparou o município com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo. E eu tenho o maior orgulho de ter representado as mulheres. Quero também aqui registrar que nenhum prefeito senta lá para fazer menos que os outros. Muito pelo contrário. A gente entra com toda a vontade de fazer melhor, de fazer mais. Mas deparamos com o orçamento, com a parte financeira, que muitas vezes não nos permite colocarmos em prática todos aqueles nossos sonhos, aqueles nossos desejos, atingir todos aqueles nossos objetivos. Enfim, procuramos fazer a nossa parte diante de um orçamento estreito. Eu quero registrar aqui um agradecimento a todas aquelas pessoas que me acompanharam durante a minha administração. Quero dizer que não fiz mais porque não pude, mas procurei dar o melhor de mim. E hoje eu olho para trás e vejo que a minha parte eu fiz, a minha contribuição eu dei, assim como os outros colegas prefeitos que por aqui passaram, que ajudaram a construir a história desse município com muita responsabilidade, com muito comprometimento.
cada um fez a sua parte, cada um procurou fazer melhor dentro da sua época e do orçamento que lhes permitia. Quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar o município de Júlio de Castilhos pelos seus 130 anos de emancipação política administrativa, município que vem desenvolvendo a passos largos. E para nós, gestores que por aqui passamos, sabemos que demos a nossa contribuição e torcemos pelo sucesso, pelo êxito do nosso prefeito atual e das nossas futuras administrações, para que a gente consiga sempre ter orgulho da nossa terra, da nossa gente, uma gente trabalhadora, um povo muito organizado, muito ordeiro, e o qual só nos dá orgulho de ter tido a oportunidade de administrar essa terra tão desenvolvida, tão querida como a nossa Júlio de Castilhos. Um abraço a todos os amigos. Obrigada. Olá, população castilhense. Sou Bernardo Quatrim da Lacorte, sou prefeito municipal há 6 meses. Eu queria agradecer porque na década de 70, esse povo maravilhoso acolheu toda a minha família, minha mãe, meu pai e minha irmã, e desde lá a gente começou um trabalho na agricultura. Em 1972 eu nasci, sou 100% castilhense. Fui muito cedo para a lavoura, ajudaram meu pai e é o meu sonho, que era ser um plantador de soja. Realizei meu sonho. Hoje eu quero realizar outro sonho, de poder ajudar a comunidade de Júlio de Castilhos. Não quero tornar a política como profissão, mas sim como doação. Por isso que estou aqui, com propostas novas, com pessoas diferentes, com o objetivo do crescimento de Júlio de Castilhos. Desde o dia 15 de novembro, que terminou as eleições, eu me reuni com todos os vereadores e conversamos. E descobrimos que as nossas ideias eram as mesmas, o crescimento da nossa cidade. Sobre os 130 anos de Júlio de Castilhos, essa data tão importante para ser comemorada, eu pensei, vamos valorizar o passado de Júlio de Castilhos. O meu feito hoje é lembrar a todos os ex-prefeitos que fizeram essa história de Júlio de Castilhos. Não estou aqui para falar sobre o que vou fazer, e sim para agradecer o que já foi feito, que todos que tiveram à frente da administração pública fizeram o melhor de si, com certeza. Estou aqui à disposição da população castilhense, tanto eu quanto a minha equipe, para todas as necessidades que a nossa população precisa, tanto da cidade quanto do interior. Muitas vezes os nossos pedidos não são atendidos na hora, mas a gente vai atender a todas as necessidades que Júlio de Castilhos precisa. A gente sabe que sozinho nós não vamos conseguir fazer nada, mas juntos Júlio de Castilhos vai crescer muito mais. Parabéns a toda a comunidade castilhense da cidade e do interior pelos 130 anos e que Deus nos abençoe sempre. A todos os prefeitos que enfrentaram o desafio de administrar uma cidade como Júlio de Castilhos, de coração aberto, nós deixamos nossa homenagem. Aquele prefeito que defendeu um futuro melhor para toda uma população. Todas as homenagens são merecidas para quem cuidou e para quem cuida da nossa terra. Essa é uma missão para poucos e por isso quem um dia foi prefeito para sempre será lembrado. Essa é a recompensa de quem luta para que em todos os cantos sejam reconhecidos os feitos das terras castilhenses. Surge o canto deste povo, ecoando nas coxilhas, é no verde das pastagens, no dourado dos trigais,
que viceja um povo novo, sustentando ideais. Júlio de Castilhos, heróicos ancestrais. O meu belo rincão gaúcho, já no início da tua história, houve luz e esperança de uma grande trajetória. Hoje Zita Cruz plantou e o índio a lança e a glória. Vila rica de outrora, da pousada do tropeiro, rios, matas, cachoeiras, berço ilustre de homens fortes que apontaram novos rumos para o povo brasileiro. Surge o canto deste povo, ecoando nas coxilhas. É no verde das pastagens, no dourado dos tricais, que viceja um povo novo, sustentando ideais. Júlio de Castilhos, de heróicos ancestrais. Minha Júlio de Castilhos, onde o sal tempera a carne e o suor do plantador, que é força desta terra, faz vingar novas sementes de justiça e de labor. Esta estirpe idealista, pecuarista e agricultor, estudante, sonhador, operário e construtor, alicerçam teu futuro promissor. Surge o canto deste povo, ecoando nas coxilhas. É no verde das pastagens, no dourado dos trigais, que viceja